Queria começar a conversar com você hoje sobre inglês e língua franca, mas queria falar de um jeito diferente. Queria começar conversando com vocês o que inglês e língua franca não é. Então, alguns preceitos que nós, como professores de inglês, acabamos repetindo, eu ouço muito, né, eu ouvia bastante. Inglês e língua franca é uma coisa que a gente não consegue ensinar. Eu não posso falar assim, eu ensino inglês e língua franca. Não. Inglês e língua franca não é uma língua. Inglês língua franca não significa que você vai ensinar um inglês errado, um inglês que a gente chamava de poor English, basic English. Não é um inglês que vai aceitar qualquer coisa. Não, muito pelo contrário. Você vai continuar dando aula de inglês do jeito correto, ensinando gramática, etc. Inglês língua franca não é uma variety do inglês. O que é o inglês língua franca, então? Em termos, assim, bem simples, inglês língua franca é um way of looking at English, né? É esse jeito de encarar o inglês nesse mundo globalizado que a gente vive, onde a maioria das pessoas que falam inglês não são nativos de língua inglesa. Então, vamos imaginar uma festa onde eu, falante de português, que falo o inglês como segunda língua, vou falar com o russo, com o japonês, e vai ter nessa festa também um norte-americano. Então, geralmente, aquela língua, né, que eu vou escolher para falar com esse grupo vai ser o inglês, porque o russo fala um pouco de inglês, eu falo um pouco de inglês, o japonês também, e o americano fala inglês. Essa língua que a gente vai falar, que a gente vai optar e escolher nas nossas conversas, vai ser esse inglês língua franca. Cada um com as suas particularidades, né? Essa coisa de inglês língua franca ficou muito conhecida no Brasil, né? A gente começou a falar bastante disso há pouco tempo, quando surgiu no Brasil, em mais ou menos 2018, a publicação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Na BNCC, se vocês se lembram, né, quem era professor nessa época, havia 3 volumes, né, 3 versões. A primeira versão, a segunda, e daí a terceira e definitiva. Quando surgiu a terceira versão, em 2018, aí que surgiu o tal do inglês língua franca, que a BNCC vai falar que o inglês é obrigatório de sexto ao nono ano, é obrigatório no ensino médio, e que agora tudo vai ficar norteado em cima dos preceitos de inglês língua franca. Uma confusão que criou-se a partir dali é que a base não explica qual autor ela usa para falar desse inglês língua franca, de que inglês língua franca é essa que ela está se referindo, aí cada um que lia achava uma coisa diferente. Mas tem coisas bem interessantes, né, que a partir da base a gente pode falar, que eu vou comentar daqui a pouco. Eu gosto muito desse autor grego, Sifakis, que vai falar assim, como tudo que é novo, né, então quando surge essa coisa em inglês língua franca na BNCC, como tudo que é novo, tem muita resistência entre os professores, e as pessoas se confundiram muito, né, acharam que era um tipo de inglês diferente que eu havia ter que ensinar em sala de aula, e esse medo do desconhecido, né, que é próprio dos professores, é próprio de várias profissões, que é até legal a gente ter esse medo do desconhecido. Então, na verdade, como é que eu incorporo o inglês língua franca no meu ensinar, né, no meu dia a dia? Uma coisa bem importante, como o inglês língua franca está muito relacionado à parte de fala, de comunicação no mundo globalizado, eu teria que expor os meus alunos a maior quantidade possível de accents, de pronúncias, de jeito de falar. Então, vou priorizar a comunicação, vou tentar utilizar o máximo possível materiais autênticos. Hoje em dia a gente tem podcast, YouTube, os TEDs, tanta coisa que a gente pode utilizar em sala de aula, enfatizando a cultura. Não só usar o livro didático, né, que livro didático, a maioria que fala que segue os preceitos da BNCC, a primeira unidade fala do inglês no mundo, traz aquela coisa bonita, e depois o livro todo fica só na gramática. Uma coisa que pode ajudar vocês é esse site aqui, depois você volta com calma e lê, Dialects Archive. É bem interessante, ele trabalha com dialetos, com jeitos de falar diferente do mundo todo. Então, você pode digitar uma frase em inglês, e ele vai ser falado esse inglês, essa frase, por um japonês, por um brasileiro. É muito interessante esse site. E voltando para a BNCC, uma coisa que eu acho legal, eu trouxe aqui 3 trechinhos da BNCC. Então, veja, na primeira versão, falava-se assim, aqui peguei algumas habilidades de 7º, 8º e 9º ano. Empregar de forma correta o verbo can. Na BNCC inglês língua franca, já mudaram, empregar de forma inteligível. Então, o inteligível é diferente de correto. Então, aqui na base tem muita coisa legal, tem algumas coisas não tão legais, né, que é muito engessado, mas
eu espero, Franca. E obrigado, Raiveté, em Guarani para vocês. Um abraço.